Minha gente, eu pareço razoavelmente num estado apresentável aqui nesse momento, mas durante a partida, eu e a Maria Carolina Albuquerque sofremos. Porque, ironicamente, agora o tempo parece uma maravilha. Se tivesse de dia, deve estar céu azul, sem nenhuma nuvem. Porque foi só a gente sair do gramado, que a gente fica durante a partida no gramado quando é Liga dos Campeões, por conta dos direitos de transmissão, foi só a gente sair do gramado no fim do jogo para a chuva parar. E que chuva, cara. Eu sei que eu reclamo de chuva aqui volta e meia, porque também, né, Manchester não me ajuda muito, mas a de hoje foi especialmente ruim porque era com vento, cara, de 70 quilômetros por hora. Então a chuva ela vinha por baixo, pelo lado, por cima. Era um negócio... Cara, foi sofrível. Foi sofrível. Então, o cabelo ainda está um pouco molhado, a alma ainda está um pouco baleada, mas não tanto, atenção para a ponte, quanto sai atordoado aqui o Bayern de Munique. Porque, cara, que resultado absolutamente admirável do Manchester City. Que resultado gigante, que resultado merecido. Merecido. É difícil falar em merecimento no futebol, especialmente em jogos de mata-mata, né? Porque os detalhes, eles são impressionantemente decisivos. Quando a gente pensa no que, por exemplo, o Bayern fez até o gol do Rodri, no que o Bayern fez no início do segundo tempo, em alguns outros pequenos momentos depois disso, você pode pensar que merecia ter saído pelo menos com um golzinho marcado daqui. Mas, cara, é assim a Liga dos Campeões, são assim os detalhes da Liga dos Campeões, detalhes esses que já foram tão cruéis com o Manchester City em eliminações recentes, que de alguma forma acho que calcificaram uma casca desse time, cara. Do clube, mas eu digo do time, dessa geração de jogadores, da maior parte deles. Porque o nível de concentração a cada bola foi uma parada que me deixou impressionado. Como eu disse, eu estava no campo atrás de um dos gols, do gol defendido pelo Ederson no primeiro tempo e pelo Sommer no segundo. E, cara, deu para ver, especialmente no primeiro tempo, esse nível de concentração e de energia e de foco do que foi para mim formidável ver de perto. E eu vou começar elogiando eles, sim, porque eles foram o alicerce dessa vitória do Manchester City, que é o sistema defensivo. Akanji, Ake, Rúben Dias, Stones. Cara, o que esses quatro fizeram hoje foi coisa de maluco. Foi impressionante contra o Bayern de Munique, gente. Contra Sané, contra Coman, contra Gnabry, contra Musiala, depois contra Mané. Não é qualquer coisa. Então, assim, Alphonso Davies, Kimmich. Então, enfim, eu posso listar aqui os jogadores do Bayern de Munique, que é um timaço. Por mais que viva uma fase esquisita, e esse é um golpe duríssimo para esse início de trabalho do Tuchel. Mas o que a defesa do Manchester City fez foi algo para, cara, sinceramente, bater palma. Bater palma mesmo, porque foi impressionante. E aí o Rodri inventa aquele chute de esquerda, que é ruim dele, né? A curva perfeita, pá, 1-0, e um jogo que estava amarrado. E eu sinto que até ali o time mais confortável em campo, ligeiramente, porque estava muito equilibrado, era o Bayern, eu acho. Me parecia que o City estava um pouquinho mais desencaixado até ali. E aí, cara, o futebol é muito isso aqui, né? O gol do Rodri, pá, desenrola os nós para o Manchester City no primeiro tempo. Mas o segundo começa com o Bayern dando um calor do Manchester City e o Ederson aparecendo muito bem. Fundamental o goleiro brasileiro, que não faz das melhores temporadas dele, mas hoje ele foi sem tirar nem pôr. E difícil tirar algo de algum jogador do Manchester City que pisou em campo hoje, porque todos foram Gundogan, o Grealish, o que o Jack Grealish está jogando, minha gente.
Você sabe que eu critiquei ele aqui várias vezes e eu tiro o chapéu para a temporada que o Grealish faz, para o pós-Copa especialmente que o Grealish faz. É insubstituível nesse momento. O Grealish do Manchester City não à toa é um jogador que não vai para o banco. O Bernardo, o Guardiola quer colocar o Bernardo Marrez, que faz um bom momento, vive um bom momento na temporada, mas a partida do Bernardo é magistral, minha gente. Estava vendo uma declaração do Guardiola depois do jogo falando sobre como o Bernardo é um jogador de futebol e ponto. Não importa a posição. Ele entende o jogo sob qualquer perspectiva. Isso é raríssimo. E eu entendo porque o Bernardo quer sair de Manchester, quer sair desse país, quer jogar em outro lugar mais ensolarado. O jogo de hoje, a chuva me provou que talvez ele esteja correto. Mas é uma pena, seria uma pena perder o Bernardo porque, cara, ver esse cara de perto é impressionante. É impressionante. Entrevistamos ele, entrevistamos o Rodri, conversamos com esses dois jogadores do Manchester City de maneira exclusiva para a TNT Esportes. Está nas redes da TNT essas entrevistas, mais tarde eu posto nas minhas também. Acho que ficaram bacanas as duas entrevistas, modéstia à parte. E quem mesmo eu tenho que falar que eu estou esquecendo aqui? Como é que é o nome dele? Haaland, né? Que piada engraçada. O Carol tá balançando a cabeça negativamente para mim aqui agora. O Haaland, minha gente, fez uma partidaça. Fez uma partidaça, afundando a ótima zaga do Bayern. O Upamecano, que faz grande temporada, fez um péssimo jogo, mas faz uma grande temporada. O De Ligt, abrindo espaços, esgarçando os pequenos espaços que existiam ali para o Manchester City tentar controlar um pouco mais o jogo e as ações ofensivas. Se conectando bem. E aí, ele, com essa sede de gols, tem um espaço para fazer o gol e ele cava para o Bernardo fazer de cabeça o segundo do Manchester City, que ali, meus amigos, é nocaute no Bayern. Dali em diante, era o Bayern evitar o prejuízo, diminuí-lo o máximo possível. Porque, cara, o apito final fez mais bem ao Bayern do que ao City. A impressão é que se tivesse mais 10 minutos de jogo, 15, o City empurraria mais um caminhão de gols. Não haveria uma reação do Bayern, porque é isso, ficou atordoado. Cabeça. E o Haaland dá aquela assistência maravilhosa para o Bernardo. E depois ele faz um gol numa assistência da belíssima partida que faz o Stones. E ele chega à marca de 45 gols na temporada. Nunca um jogador na história da Premier League fez 45 gols na mesma temporada. É só esse o, 90º recorde que o Haaland bate nessa primeira temporada dele para o Manchester City. Eu venho falando já há algum tempo, tanto aqui quanto nas transmissões da TNT Esportes, que eu acho que o Manchester City está chegando na melhor versão de todos os tempos. Na melhor versão da era Guardiola, portanto, da história do clube. O ajuste fino, que está cada vez mais bonito de ver entre time e Haaland e time, vai criar um monstro maior do que essa monstruosidade que a gente acompanhou nas últimas temporadas, que é o Manchester City e que é o Erling Haaland. Assim, sendo bem raso, é o time que melhor cria chances com o atacante que as melhor aproveita. Isso não é um casamento qualquer com um técnico como o Pep Guardiola. Não sei se chegará a essa obra de arte ainda nesta temporada, mas o que a gente vê neste momento é o melhor momento, a melhor fase desse casamento. Agora o Haaland chega a 11 gols nas últimas 4 partidas. 45 na mesma temporada, como nenhum outro jogador já fez na história da Premier League. E contando. Estamos em meados de abril, ainda tem pelo menos mais 11 jogos até o fim da temporada. 50 gols? É pouco? 60? 65? Cara, é inacreditável. Ele está chegando no estágio de Dixie Dean, que, se não me engano, fez 66 gols com a camisa do Everton no início do século passado, na década de 20. Mais de 100 anos, portanto, ou quase isso.
Não é comparar com o Alan Shearer, com o Andy Cole, com o Salah, é outra parada. Então, a ver, estarei em Munique na semana que vem e haverá vídeo aqui no canal, mas claro, antes disso haverá outros. Amanhã vou tentar fazer um... Tentar não, né? Tem que fazer um aqui sobre Real Madrid e Chelsea. E aí eu explico que o meu fim de semana vai ser um pouco diferente. Mas na quinta-feira estarei em Old Trafford para Manchester United e Sevilha, quartas de final da Europa League. É essa já a agenda pela frente. Eu acho que eu não estou esquecendo de falar nada, tá? Deixa eu só checar aqui nas minhas poucas anotações, porque as mãos não digitavam no frio e na chuva. Mas eu acho que é isso. Que privilégio acompanhar isso de perto e acompanhar esse Manchester City. E acompanhar esse Bayern de Munique, por que não? Que jogo, que encontro, e tem mais na semana que vem. Será que é possível para o Bayern? Ou será que a coisa já está resolvida para o Manchester City? Pela frente, Real Madrid ou Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões. Um abraço e até a próxima.